O final do século XIX testemunhou a ascensão do sionismo, um movimento nacionalista que defendia um lar judaico na Palestina. A Palestina, na época, fazia parte do Império Otomano e era o lar de uma grande população árabe. O movimento sionista ganhou força, impulsionado pelo antissemitismo na Europa e pelo sonho de um Estado judeu. Após a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano entrou em colapso e a Liga das Nações concedeu à Grã-Bretanha um mandato sobre a Palestina. Este ficou conhecido como o Mandato Britânico. Os britânicos foram incumbidos de preparar a região para a independência, enfrentando o complexo desafio de equilibrar as aspirações dos imigrantes judeus com os direitos da população árabe nativa. Promessas foram feitas a ambos os lados, frequentemente contraditórias, alimentando tensões. A Declaração de Balfour de 1917, por exemplo, prometia o apoio britânico a um lar judaico na Palestina, ao mesmo tempo que assegurava a proteção das comunidades não judaicas. As promessas conflitantes e o aumento da imigração judaica prepararam o cenário para um conflito que se agravaria nas décadas seguintes. Os britânicos implementaram políticas que favoreciam a imigração judaica e a compra de terras, o que agravou ainda mais a situação. O ressentimento árabe cresceu, levando a levantes violentos nas décadas de 1920 e 1930. Esses eventos destacaram as profundas divisões e a desconfiança entre as duas comunidades. Os britânicos, apanhados no fogo cruzado, lutaram para manter a ordem e encontrar uma solução duradoura. Após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, a simpatia internacional pelo sofrimento judaico aumentou. As Nações Unidas propuseram um plano de partilha para a Palestina em 1947. Este plano visava dividir o território em 2 estados, um judeu e um árabe. Jerusalém ficaria sob controle internacional. A liderança judaica aceitou o plano, vendo-o como uma oportunidade para estabelecer um Estado. Os árabes palestinianos, no entanto, rejeitaram-no, considerando-o como um confisco da sua pátria. O plano nunca foi totalmente implementado e a violência eclodiu entre as comunidades judaica e árabe. Em maio de 1948, Israel declarou a sua independência. Isto desencadeou uma guerra com os estados árabes vizinhos, que resultou numa vitória decisiva para Israel. Centenas de milhares de palestinianos fugiram ou foram expulsos das suas casas, tornando-se refugiados. Este evento é conhecido no mundo árabe como a Nakba, que significa catástrofe. O fim da guerra viu Israel a controlar mais território do que o atribuído no plano de partilha da ONU. As partes restantes da Palestina ficaram sob o controle da Jordânia e do Egito. O conflito teve um impacto profundo na região. Criou uma crise de refugiados palestinianos e plantou as sementes para futuros conflitos. As décadas seguintes foram marcadas por tensões contínuas, confrontos fronteiriços e guerras. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, levou à conquista por parte de Israel da Cisjordânia, da Faixa de Gaza, das colinas de Golã e da Península do Sinai. Esta vitória alterou significativamente o equilíbrio de poder regional. Colocou também milhões de palestinianos sob o domínio militar israelita. O movimento nacional palestiniano sofreu mudanças significativas durante este período. A Organização para a Libertação da Palestina, ou OLP, foi fundada em 1964, com o objetivo de libertar a Palestina através da luta armada. A OLP ganhou reconhecimento internacional e realizou ataques contra alvos israelitas em todo o mundo. Estes ataques, embora chamassem a atenção para a causa palestiniana, também alimentaram o ciclo de violência. A primeira Intifada, uma revolta palestiniana que começou em 1987, marcou um ponto de viragem. Ao contrário dos confrontos anteriores, a Intifada foi, em grande parte, um movimento de resistência popular. Envolveu desobediência civil,
manifestações e protestos com o arremesso de pedras. A Intifada desafiou a ocupação israelita e trouxe a questão palestiniana de volta à linha da frente da consciência global. Também destacou o custo humano do conflito. Imagens de jovens palestinianos a confrontar soldados israelitas fortemente armados foram transmitidas para todo o mundo. A Intifada, apesar da sua repressão, forçou Israel a reconsiderar as suas políticas e a encetar um diálogo com a OLP. A primeira Intifada também testemunhou a emergência do Hamas. Hamas, um acrônimo para Movimento de Resistência Islâmica, é uma organização islâmica palestiniana fundada em 1987. Rapidamente ganhou influência, particularmente na faixa de Gaza. O Hamas rejeitou a ideologia nacionalista secular da OLP e defendeu um Estado Islâmico em toda a Palestina. O Hamas diferenciava-se da OLP na sua estratégia e objetivos. Enquanto a OLP, sob a liderança de Yasser Arafat, se movia gradualmente para negociações com Israel, o Hamas permaneceu empenhado na resistência armada. Realizou atentados suicidas e ataques contra civis israelitas. Isto agravou ainda mais o conflito e complicou os esforços de paz. Os programas sociais do Hamas e a sua forte presença comunitária granjearam-lhe apoio entre os palestinianos desiludidos, com a percepção de corrupção e concessões por parte da OLP. O governo israelita considerava o Hamas uma organização terrorista e lançou operações militares para o reprimir. Estas operações resultaram frequentemente em vítimas civis, alimentando a raiva e o ressentimento entre os palestinianos. A emergência do Hamas, como uma força poderosa, acrescentou uma nova camada de complexidade ao conflito. Sublinhou as profundas divisões dentro da sociedade palestiniana e os desafios da obtenção de uma paz duradoura. O compromisso do grupo com a luta armada e a sua rejeição do direito de Israel à existência tornaram-no um obstáculo formidável às negociações de paz. Secção 5: Muros e retiradas. A Segunda Intifada e as suas consequências. O fracasso da Cimeira de Camp David em 2000 e a visita de Ariel Sharon ao Monte do Templo desencadearam a Segunda Intifada. Esta revolta foi marcada pelo aumento da violência. Os atentados suicidas palestinianos dentro de Israel intensificaram-se. Israel respondeu com incursões militares em territórios palestinianos. A Segunda Intifada teve um impacto devastador em ambos os lados. Milhares de palestinianos e israelitas foram mortos. A economia israelita sofreu com a instabilidade, enquanto a infraestrutura palestiniana foi dizimada. O conflito levou também à construção da barreira da Cisjordânia, que Israel argumentou ser necessária para a segurança. Os palestinianos, no entanto, viram-na como uma apropriação de terras e um símbolo do seu confinamento. Em 2005, Israel retirou-se unilateralmente da faixa de Gaza. Esta medida visava o desengagement da população palestiniana e a redução da fricção. No entanto, a retirada não conduziu a uma resolução do conflito. O Hamas assumiu o controle de Gaza em 2007, complicando ainda mais a situação. A Segunda Intifada e as suas consequências demonstraram a natureza profundamente enraizada do conflito. Sublinharam os desafios da obtenção de uma resolução pacífica apenas através de negociações. A ascensão do Hamas em Gaza e a continuação da violência destacaram a necessidade de novas abordagens e de um compromisso renovado com o diálogo. Secção 6: Um ciclo de violência, Gaza, foguetes e retaliação. A retirada israelita de Gaza não pôs fim à violência. O Hamas continuou a disparar foguetes contra Israel, provocando respostas militares israelitas. Estas trocas de fogo tornaram-se uma característica recorrente do conflito, levando à morte e à destruição em ambos os lados. A faixa de Gaza, densamente povoada e empobrecida, tem suportado o peso da violência. Os bloqueios israelitas,
impostos para restringir as capacidades militares do Hamas, tiveram um impacto severo na vida dos palestinianos comuns. Os bloqueios têm restringido o fluxo de bens, serviços e ajuda humanitária, criando uma crise humanitária terrível. A comunidade internacional condenou a violência de ambos os lados. No entanto, os esforços para negociar um cessar-fogo duradouro têm sido em grande parte infrutíferos. O ciclo de violência aprofundou a desconfiança e tornou cada vez mais difícil imaginar um futuro pacífico. Cada ronda de combates deixou um legado de trauma, perda e amargura, tornando a reconciliação ainda mais difícil. O conflito em curso em Gaza e nos seus arredores é um lembrete gritante do custo humano deste conflito insolúvel. Destaca a necessidade urgente de uma solução política que aborde as causas profundas do conflito e proporcione segurança e dignidade tanto para israelitas como para palestinianos. Secção 7. A crise humanitária. Uma tragédia em câmara lenta. O conflito em curso criou uma crise humanitária terrível nos territórios palestinianos, particularmente na faixa de Gaza. O bloqueio paralisou a economia de Gaza, deixando a sua população dependente da ajuda humanitária. O desemprego é galopante e a pobreza é generalizada. O acesso a serviços essenciais como cuidados de saúde, educação e água potável é extremamente limitado. As repetidas rondas de conflito danificaram ou destruíram infraestruturas vitais, tornando ainda mais difícil satisfazer as necessidades básicas da população. O custo psicológico de viver sob constante ameaça de violência é imensurável. A comunidade internacional respondeu com ajuda humanitária, mas esta não é suficiente para lidar com as causas profundas da crise. O bloqueio tem de ser levantado e as oportunidades econômicas têm de ser criadas para o povo de Gaza. Uma solução duradoura para o conflito é a única forma de pôr fim ao seu sofrimento. A crise humanitária em Gaza é uma nódoa na consciência do mundo. É um lembrete da necessidade urgente de uma paz justa e duradoura que permita a todas as pessoas na região viver em dignidade e segurança. Secção 8. O caminho a seguir. Diálogo, diplomacia e a solução de dois estados. Apesar de décadas de conflito e desconfiança, uma resolução pacífica para o conflito israelo-palestiniano continua a ser a única opção viável. Uma solução de dois estados negociada, com base nas fronteiras de 1967 com trocas de terras mutuamente acordadas, é amplamente vista como o caminho mais realista para a paz. Esta solução implicaria a criação de um Estado palestiniano independente ao lado de Israel, com Jerusalém Oriental como sua capital. Atingir uma solução de dois estados exige compromissos significativos de ambas as partes. Israel tem de pôr fim à sua ocupação da Cisjordânia e parar a expansão dos colonatos. Os palestinianos devem estar dispostos a reconhecer o direito de Israel à existência como um Estado judeu e renunciar à violência. Os atores internacionais, incluindo os Estados Unidos, a União Europeia e as potências regionais, devem desempenhar um papel construtivo na facilitação das negociações e na prestação de garantias a ambas as partes. O diálogo, a diplomacia e o compromisso de compreender as narrativas do outro são cruciais para construir confiança e criar um ambiente propício à paz. Os esforços de reconciliação, o tratamento de injustiças passadas e a promoção do contato entre pessoas podem ajudar a sarar as feridas do conflito e abrir caminho a um futuro partilhado. Secção 9. A importância do direito internacional e dos direitos humanos. A comunidade internacional tem a responsabilidade de defender o direito internacional e os direitos humanos no contexto do conflito israelo-palestiniano. Israel, como potência ocupante na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, está vinculado à 4ª Convenção de Genebra, que proíbe a transferência da sua população civil para território ocupado. A construção de colonatos é, portanto,
ilegal, ao abrigo do direito internacional e constitui um grande obstáculo à paz. Os palestinianos também têm direito à autodeterminação e à liberdade de ocupação. A comunidade internacional deve responsabilizar todas as partes por violações dos direitos humanos e trabalhar para garantir que todas as pessoas na região sejam tratadas com dignidade e respeito. Uma paz justa e duradoura tem de ser baseada no direito internacional e nos direitos humanos. Isto inclui a responsabilização por erros do passado, a reparação para as vítimas e garantias para o futuro. Só assim é que o ciclo de violência pode ser quebrado e uma nova era de paz e coexistência pode começar.